A paz do Senhor. Vou passar aqui para falar de um tema muito importante. Como saber se você está sendo vítima de ataques espirituais? Vou falar aqui dois exemplos bíblicos e depois vou falar de algumas experiências pessoais minhas e como identificar na prática se você está sendo vítima de ataques espirituais. Se esse tema te interessa, fica nesse vídeo. Você está no canal Semeando a Palavra. Sou diácono, me chamo Vanderlei e você é muito bem-vindo por aqui. Como saber se você está sendo vítima de ataques espirituais? Quero aqui ler uma passagem bíblica para tomar por base para esse vídeo. E o texto que quero aqui ler se encontra lá em Efésios, capítulo 6, versículo do 12 em diante. Olha o que está escrito. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapato a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, quem escreveu esta carta, esta epístola, foi o apóstolo Paulo. E vejamos aqui que ele pede oração em favor dele também. Mas como saber se estamos sendo vítimas de ataques espirituais? Vejamos aqui que o texto que eu li diz que nossa luta não é contra seres humanos. Nessa tradução aqui, e algumas falam que nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ou seja, contra pessoas. Porque muitas vezes pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para tentar roubar nossa paz, para tentar nos parar. E a nossa luta não é contra essas pessoas. Quando estamos prestes a começar alguma coisa para o reino de Deus, muitas vezes sofremos ataques espirituais. E também Deus permite que nós soframos ataques espirituais. Um exemplo, e o maior exemplo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de ele iniciar seu ministério, ele foi batizado. E lá em Mateus, capítulo 4, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Vejamos que Jesus estava prestes a iniciar o seu ministério. E o inimigo tentou ele, mas ele resistiu usando a palavra. Quando nós queremos fazer algo para o Senhor, é natural que o inimigo venha se levantar. Eu lembro-me da primeira vez que eu ia dar uma aula na igreja. Como eu nunca tinha feito isso, já tinha pregado, mas como algo novo, eu senti um pouco a pressão e fiquei preocupado se iria conseguir dar conta do recado. E o inimigo vem com tudo.
vem com força para tentar me desanimar, dizer que eu não ia conseguir, mas eu consegui resistir, orando e lendo a palavra. Porque uma estratégia que o inimigo de nossas almas adotou atualmente é de querer que a pessoa se torne um religioso, fique dentro da igreja e não faça nada para a obra de Deus. Então ele tenta nos intimidar para que nós não façamos nada, Ficamos apenas sendo um frequentador de culto, onde vamos ali, vemos aquela liturgia e depois voltamos para a nossa casa. Então, quando eu fui dessa primeira aula, ele veio com força para tentar me desanimar. Mas eu consegui identificar que não era algo natural, era algo espiritual. E entrei em oração, comecei a ler a palavra e, para a honra e glória do Senhor, consegui dar a primeira aula. Já dei várias outras aulas depois dessa. Se envolva com a obra. Ajude seus pastores. Sirva na igreja que você faz parte. Porque o inimigo ele quer que você esteja dentro da igreja sem fazer nada para a obra. E quando você quiser se levantar, ele vai se levantar contra a sua vida. Mas devemos resistir a ele. Porque a palavra diz: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. E o segundo ponto que eu quero falar aqui, que Deus permite que o inimigo nos ataque muitas vezes. Vamos ver aqui um exemplo que ele permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. Jó não tinha feito nada de errado. Mas mesmo assim Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. E nós conhecemos bem a história. Jó perdeu tudo o que tinha, os seus amigos o apontaram, mas mesmo assim Jó permaneceu firme e manteve a sua fé em Deus. E após passar pelaquela prova, que não foi fácil, ele teve restituído tudo em dobro. Eu lembro que há poucos dias antes de eu ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, eu senti o mundo espiritual fortemente. Como é que você sentiu o mundo espiritual fortemente? É uma opressão, uma presença negativa quando eu ia orar, aquele desânimo sem causa, aquele desânimo, não tinha motivo para estar desanimado, estava tudo ok em minha vida, e as setas vieram, eu sentia mesmo calafrios, aquela presença quando eu ia orar, querendo me oprimir, e também em sonhos. Agora, pouco tempo atrás, acho que foi dia 15 do mês passado, onde eu comecei a dar um curso, e eu estava preparando a primeira aula. Preparei. Uma noite antes de eu dar aula, quando eu fui dormir, sonhei com um menino no sonho, um galeguinho. E quando eu passava perto, esse menino se manifestava, ficava possuído por um demônio. E eu acordei, assustado. O inimigo, com os ataques espirituais dele. Então, vamos saber se você está sendo vítima de ataques espirituais. Muitas vezes, sem motivo aparente, você fica desanimado, você não quer fazer nada. Sem motivos, você não quer mais ir à igreja, você não quer ler a palavra. Isso é ataques espirituais. Mas nós, como o apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, nos alerta a sermos verdadeiros, justos, manter a nossa fé em Jesus, calçar o sapato do Evangelho, devemos pregar a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele trabalha através da legalidade. Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem todo o poder. E ele não pode entrar em nossa vida sem nós darmos legalidade. Ele vai até querer nos tentar. Mas se nós permanecermos firmes no Senhor, a palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus,
e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixa aqui nos comentários alguma experiência sua que você teve, que você sentiu que era um ataque espiritual. E também deixa aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo. Mas devemos manter a nossa fé em Jesus, que é o Todo-Poderoso, é o grande, é o Shaddai. Porque com ele nós vamos vencer o inimigo. Porque nós vamos ver que o nosso Senhor venceu ele na palavra. Então devemos usar a palavra, devemos nos alimentar da palavra. Fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.